Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine, que Deus te dê direção em nome do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor faça resplandecer a sua bênção sobre a sua vida e te ilumine e te dê direção em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, que o Senhor possa mover, Senhor, sobre cada vida, sobre cada alma que está neste momento, Pai, buscando a Tua presença, Pai, para que o Senhor possa mover, Senhor, Senhor, nos caminhos desta vida, Pai, que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa trazer a libertação, quebrar toda a opressão agora em nome de Jesus. Restaura, Pai amado, os caminhos, Pai amado, Senhor, que estão totalmente destruídos na vida desses irmãos. Que a Tua bênção, Pai, esteja na sua vida, que a sua bênção esteja na sua alma, através da sua sabedoria, discernimento, que a unção do Teu Espírito, Pai amado, seja derramada, ungindo eles, Pai amado, com todo discernimento e entendimento, para que saibeis qual seja a perfeita vontade sua para eles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Precisamos buscar a sabedoria de Deus, o entendimento do Senhor, para que sejamos cheios desta glória. Amém? Aonde está o nosso alimento? O nosso alimento está na palavra de Deus. O nosso alimento está em andar na presença do Senhor. E precisamos estar cheios desta presença. E aonde está a presença de Deus? Está nos mandamentos do Senhor. O livro de Eclesiastes 12, ele diz: as palavras do sábio são como arguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres da Assembleia, que nos foram dadas pelo único pastor. Amém? E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Eclesiastes 12, 11. Meus irmãos, nós temos aqui uma palavra que nós temos a palavra de Deus para ser fixada em nossos corações, dada por um único pastor. Jesus, a palavra viva que desce do céu, ela é a palavra que tem que nos encher, nos orientar, a palavra que nos liberta, a palavra que nos cura. Amém? E nós precisamos atentar em viver a palavra de Deus. Nós já temos a autossuficiência da palavra de Deus para vivermos em todos os nossos caminhos mais do que vencedores, mais do que abençoados por Deus, porque a palavra de Deus nos traz bênção, a palavra de Deus nos traz vida, e nós precisamos simplesmente viver por esta palavra. Nós temos que meditar na palavra, nós temos que fazer essa palavra estar rica dentro de nós. Porque essa palavra, meu irmão, aleluia, ela é autossuficiente. Quando Salomão está escrevendo pelo discernimento de Deus essas palavras, como diz, as palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias que foram dadas pelo único pastor. Quer dizer, Jesus, ele trouxe a doutrina aos seus apóstolos. E a palavra diz para a gente permanecer na doutrina dos apóstolos. A única doutrina que vem do único pastor, que é o nosso Senhor Jesus. A palavra diz que o muito estudar é enfado da carne. Meus irmãos, o muito estudar é enfado da carne. O muito estudar fora da palavra de Deus é enfado da carne. Meditar na palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, é alimento, é discernimento. Ele é o único alimento que nós temos, que é verdadeiro, que nos dá vida, que nos dá a eternidade. E precisamos permanecer na palavra de Deus. Nós não podemos sair fora da palavra de Deus. Toda vez que nós tiramos os olhos da palavra de Deus e colocamos os nossos olhos naquilo que pode favorecer em nós
alguma coisa, acabamos errando, meus irmãos. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Fora, meu irmão, da sabedoria de Deus, existe o enfado da carne. E nós não podemos nos enfadar com as coisas do mundo, meu irmão. Nem com doutrinas que nos tiram da seriedade, que pervertem o caminho de Deus. Então, a palavra de Deus diz que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Por isso nós precisamos buscar o conhecimento de Deus, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Nós erramos demais, meus irmãos, nós erramos demais. Mesmo nós tendo o mandamento de Deus, conhecendo o mandamento de Deus, se nós não vigiarmos, nós erramos demais. Erramos. Porque se deixamos levar pela nossa natureza, pelo nosso entendimento, pelas nossas razões, e nós precisamos vigiar em todo o tempo, meus irmãos, para que a gente também não entre em tentação. O espírito está pronto. A carne é fraca, meus irmãos. A carne é fraca. A nossa natureza, ela precisa estar controlada pelo Espírito Santo. A nossa natureza precisa ser controlada pela palavra de Deus. E quando nós saímos exatamente do controle, nós ficamos à deriva. E quando nós ficamos à deriva, aí nós pegamos os ventos contrários do pecado, nos favorecendo, meus irmãos. O vento do pecado, ele nos leva aos favorecimentos. Os ventos do pecado faz nós desejarmos as coisas malignas, meus irmãos. Porque quando os homens não temem e não obedecem a Deus, eles serão guiados pelos seus próprios desejos. Nós não podemos ser guiados pelos nossos próprios desejos, meus irmãos. Nós conhecemos um homem chamado Davi, e quando ele tirou os olhos de Deus e ele colocou os olhos no seu desejo, ele acabou cometendo adultério. Ele cometeu o adultério e até planejou a morte de Urias, esposo de Betseba. E depois ele tentou esconder o pecado. E eu digo, é tremendo quando a misericórdia de Deus, ela opera ao nosso favor. Nós vemos que Deus ainda teve misericórdia de Davi e mandou exatamente o profeta Natã para abrir os seus olhos e fazê-lo enxergar o seu pecado. Quando nós vamos no livro de Romanos 1, 28, nós vemos que os homens que não se importaram, está lá em Romanos 1, 28, começa ali até o 31. É bom que nós estejamos meditando cada dia mais nessas palavras, que são palavras que nos arremetem aos finais dos tempos, e nós já estamos vivendo esses finais de tempos. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazer coisas que não convém. Estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, distratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Nós vemos que Deus entregou os homens. Deus tem o controle sobre toda a natureza, meu irmão. Aquele que criou todas as coisas, aleluia. Aquele que tem o poder exatamente de mover dentro dos corações, dentro das almas, dentro dos pensamentos, glória a Deus. Aquele que tem o poder para fazer o homem pensar e agir do jeito que ele quer. Mas Deus, ele entrega os homens, porque aqueles que não se importam em ter conhecimento de Deus, Deus deixa eles andar segundo o desejo dos seus corações. E nós vemos que a perversão dos sinais do tempo, meus irmãos, Deus vai realmente deixando os homens caminhar pelos seus próprios desejos.
pelos seus próprios entendimentos, pela sua própria sabedoria, porque eles não querem ter conhecimento de Deus. Eles não querem ter conhecimento do Altíssimo, meus irmãos. E eu digo que muitos dos que estão sendo chamados, meus irmãos, não querem ter esse conhecimento de Deus. Não querem ter conhecimento do Altíssimo. Muitos se deixam levar por muita sabedoria. O problema é mesclar a sabedoria do mundo, tentando usar ela para com Deus. E eu digo, meu irmão, há duas separações aí. E nós não podemos nos contaminar, porque a ciência do mundo, ela contamina exatamente o que é santo. E nós precisamos, meus irmãos, ficar na palavra de Deus. É comum hoje, meus irmãos, nós vemos aqueles que foram chamados para serem santos estarem corrompidos pelo pecado. Pelo pecado. O pecado, meu irmão. Nós vemos hoje uma igreja contaminada pelo pecado do adultério, uma igreja contaminada pelo engano, uma igreja contaminada pela ganância, pela soberba. Meus irmãos, porque esses homens fugiram da verdadeira doutrina de Cristo e criaram caminhos, atalhos falsos para si. Nós vemos que o próprio Davi, no momento, criou um caminho, o caminho do pecado, cometeu o adultério, tentou esconder o adultério, até permitindo e planejando a morte de Urias, mandando colocar ele na frente de batalha, para que logo ele fosse morto. Mas a misericórdia de Deus fez que Davi fosse tocado e os seus olhos fossem abertos para que ele se arrependesse. Exatamente. Porque viver com Deus, meu irmão, é viver na humildade. Viver no mundo é viver na vaidade. Quando nós vivemos com Deus, Ele nos ensina a ter honra. Quando nós vivemos com Deus, Ele nos ensina a ter humildade, a ter zelo, a ter honra, a ter gratidão. A presença de Deus na nossa vida, ela tira a nossa soberba, tira a nossa arrogância. E nós precisamos ir nos limpando da velha natureza. Eu digo, meu irmão, Davi cometeu um pecado, se arrependeu, glória a Deus, e Deus fez tremendas coisas através da sua vida. Precisamos, meus irmãos, tirar os pecados que tão de perto nos assedia. E eu digo, tem pecados, meus irmãos, que estão na nossa vida e que nós já não percebemos mais. Tem pecados que estão escancarados na nossa vida e nós não percebemos mais. E o pior deles, se não vigiarmos, carregamos de um lado para o outro através das nossas vidas em todo o tempo, que é o pecado da maledicência. O pecado, meu irmão, de falar mal um do outro. Meus irmãos, falar mal destrói a reputação, destrói a honra, expõe ao ridículo. Queremos mostrar nossa justiça falando mal dos outros. Queremos mostrar que somos bons quando mostramos o erro do outro. Todos nós lutamos para ter uma boa reputação, mas queremos ter uma boa reputação em cima dos erros dos outros. Queremos sempre mostrar o cisco do olho do próximo, mas não conseguimos tirar a trave que está dentro de nós, meu irmão. Nós precisamos vigiar, porque nascemos de uma natureza caída, que desde criança, pelos hábitos, aprendemos a falar mal do vizinho, aprendemos a falar mal da avó, aprendemos a falar mal, ouvir falar mal da sogra, do sogro, do tio, da tia. Meus irmãos, falar mal desonra. Deus não nos chamou nós para falarmos mal. Falamos mal de tudo, meu irmão. Falamos mal. Tudo nós falamos mal do governo, falamos mal de tudo. Falamos mal do pastor, falamos mal do irmão. Aí queremos ter razão quando o irmão está no pecado. Quando o irmão está no pecado, aí nós viramos jornalista, temos a notícia em primeira mão de denegrir, de desonrar. Meu irmão, se o teu irmão cometeu pecado, você não tem o direito de divulgar o pecado dele, porque se você divulga o pecado dele, você está pecando mais do que ele, você está matando ele, você está desonrando ele, você está criando injustiça contra ele, meu irmão e minha irmã. Eu digo que esse é um dos maiores pecados
que nós temos evidência no meio de nós. Porque só queremos falar daqueles que estão lá. Olha, aquele lá roubou, aquele lá adulterou, aquele lá está se prostituindo. E nós precisamos olhar para dentro de nós e falar: a minha língua está cheia de pecado, o meu ser está cheio de pecado. Eu preciso me corrigir, Senhor. Eu preciso me corrigir, Senhor. Senhor, Tu me deste uma língua erudita para que eu pudesse falar ao cansado uma boa palavra. Muitas vezes as pessoas estão cansadas. Elas estão cansadas de pecar. E não cabe a nós pegarmos uma pedra com a nossa língua e sufocarmos mais essas almas. Pelo contrário, nós temos sim o dever. Se o nosso irmão estiver em pecado, meus irmãos, de ir lá e corrigirmos e orientarmos ele, orientarmos para que ele tenha ânimo para sair do pecado, meus irmãos. Nós temos que orientar o irmão, aleluia, falar: irmão, você está no erro, mas Deus, Ele tem um caminho muito mais excelente. Esse caminho excelente leva a bênção, ele transforma a tua vida. Não cabe a nós, meus irmãos, sermos noticiários da desgraça dos outros, meus irmãos. Pelo contrário, vamos vigiar, esse pecado está em todo lugar. Vamos tentar viver um jejum eterno sem falar mal. Um jejum eterno, não é jejum de algumas horas não, meu irmão. Enquanto você estiver nessa vida, faça esse jejum. Não fale mal, põe uma tranca santa na tua boca, tranca santa, para que você não abra a boca e cometa pecado. Não fale mais mal do seu filho, não fale mais mal do seu esposo, não fale mais mal da sua esposa, não fale mais mal do seu vizinho, nem do irmão da igreja, não fale mal daqueles que estão na rua, não fale mal dos ladrões, não fale mal da política, não fale mal de nada. Seja uma bênção, se tu uma bênção, meu irmão e minha irmã. Queremos tudo de Deus, queremos ser santo, 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 mas a língua está pesada ainda. Queremos, Senhor, porque eu não sou abençoado, porque as coisas não mudam na minha vida. Senhor, porque a tua língua está amaldiçoando em todo o tempo, a tua língua está amaldiçoando. Vamos lá na igreja, louvamos. Vamos lá, subimos no monte, descemos do monte, fazemos campanha, vamos para lá, mas a língua ainda continua falando mal. Aí nós temos que ir lá no Salmo 50, tremendo. O Salmo 50, aleluia, porque ou nós somos cristãos, ou nós somos ímpios, ou nós somos de Deus, cheio da presença do Senhor, aleluia, a bênção do Senhor. Eu vejo que muitos irmãos correm e nunca alcançam nada. Eu vejo que os irmãos correm e sempre estão. Por quê, meus irmãos? Deus tem misericórdia daqueles que têm misericórdia. Deus é um Deus de justiça e Ele diz: exerça a justiça com todo o seu ser. Que a bondade esteja dentro de você, que o amor, porque quando você tem amor, meu irmão, o amor não deixa eu falar mal. A palavra de Deus diz pra gente não descobrir o segredo do nosso próximo, meu irmão. Não podemos descobrir o segredo do nosso próximo. Já pensou, o teu irmão vai lá, comete um adultério e você sai espalhando pra todo mundo? Você já cometeu um pecado igual a ele. O pecado da maledicência. O pecado, meu irmão. Se eu não posso descobrir o segredo do meu próximo, meu irmão, aí eu tenho um mandamento. Para não descobrir o segredo do meu próximo. Meu próximo está em pecado, mas a coceira na língua não para. Nós precisamos tirar. Precisamos converter a língua. Tiago fala muito da língua. E nós precisamos ter entendimento, meu irmão. Precisamos ser curados. Curar a língua para curar a alma, para curar o corpo. Precisamos curar a língua para curar a alma, para curar o corpo. Muitos estão enfermos, mas precisa curar primeiro a língua cura a alma e a alma cura a carne. Então precisamos ter essas coisas. Só queremos que Deus, eu quero bênção. Deus, eu quero bênção. Eu estou orando, não sou curado. Eu não estou orando, sou curado. Mas às vezes nós queremos a cura da nossa carne. E o Senhor diz: preciso curar sua língua primeiro. É a língua que precisamos ser curada. E quando a língua está falando, meu irmão, o coração também está. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se nós estamos falando mal, é porque ainda tem coisas más dentro de nós que nós precisamos tirar, meus irmãos. Precisamos ser uma bênção, meu irmão. Nós precisamos neutralizar esse mal que está dentro de nós. Ele está, ninguém fica falando. Nós precisamos bater de frente o mal da maledicência, o mal de falar mal. Ele está nas nossas vidas, no nosso cotidiano, nós carregamos para cima e para baixo.
Meu irmão, isso é um hábito, isso é um vício. Não tem as pessoas que são viciadas em droga, em bebida? Se nós não vigiarmos, nós somos viciados na maledicência e precisamos ser libertos. Deus está falando hoje, tremendo, glória a Deus, porque nós precisamos vigiar. Deus quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Mas ele diz, filho, limpa os teus caminhos, limpa os teus sentimentos. Salmo 50, ele é tremendo. Ele diz, ó Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu acaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu em Deus. Amém? E ele diz, Deus, ele fala ao seu povo, ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, eu protestarei contra ti, sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocausto que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo animal da selva e gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria? Pois meu é o mundo e toda a plenitude. Comerei eu carne de touros e beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar a aliança na tua boca, visto que odeias a correção e lanças palavra para de trás de mim. Quando vês um ladrão, consente com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Solta a tua boca para o mal, e a tua língua compõe engano. Assenta-te a falar contra teu irmão, fala mal contra o filho da tua mãe. Essas coisas tem feito, e eu me calei. Pensavas que eu era como tu? Mas eu te arguirei e poreis por ordem diante dos teus olhos. Ouve, pois, isto, vós que esqueceis de Deus, para que eu não faça em pedaços, sem haver que os livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que bem ordena os seus caminhos, eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo 50, ele é muito claro, meu irmão. Deus não quer sacrifício. Deus não quer sacrifício, meu irmão. Deus, ele quer realmente um sacrifício de louvor, para que quando a gente invoca, ainda o Senhor diz aqui no Salmo 50, 15, invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ele diz, ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar a minha aliança na tua boca, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para de trás de ti? Quando vê um ladrão, consente com eles e tem a tua parte com adúlteros? Solta a tua boca para o mal e a tua língua compõe engano. Assenta a falar contra o teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. Glória a Deus. Nós temos aqui a palavra de Deus. Deus é um Deus fiel. Se nós somos fiel, ele é fiel. Se nós permanecemos na sua palavra, na sua justiça, nós somos mais do que bem-aventurado. Aquele que oferece sacrifício de louvor, meu irmão, o Senhor está continuamente, glória a Deus, guardando, livrando, sustentando. Mas o ímpio, diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar aliança na tua boca? Que adianta nós dizermos que somos cristãos, que somos evangélicos, que somos gospel, recitamos os versículos, tudo eu posso naquele que me fortalece. Que adianta nós só recitarmos versículos, meus irmãos, e ainda continuarmos no pecado, continuarmos no meio dos adúlteros, continuarmos no meio exatamente de todos aqueles que vivem no engano, e ainda a nossa boca está sendo usada para falar mal das pessoas, falar mal dos irmãos, falar mal do filho da nossa mãe. Glória a Deus. O Senhor diz, aleluia, que ele não vai realmente se calar.
Glória a Deus. Ele diz: falas mal contra o filho da tua mãe, essas coisas tem feito, e eu me calei? Pensavas que era como tu? Deus está falando que Ele não vai deixar o nosso pecado impune, não, meu irmão. Aleluia. Então, meus irmãos, nós precisamos vigiar para que a gente não ocorra estar cometendo esses delitos, meus irmãos, porque todo pecado nos separa de Deus. E a maledicência é um pecado que nos separa de Deus, porque a maledicência é um pecado de morte. Os maldizentes não vão herdar o reino de Deus. Temos que tomar cuidado, meu irmão. Aleluia. Nós precisamos viver na terra vigiando em todo momento. Vigiar com a palavra que sai da nossa boca. Vigia com o teu sentimento. Eu não posso deixar o sentimento mal se apoderar de mim. Eu não posso ter sentimentos que eu penso mal do meu próximo. Eu não posso pensar mal do meu próximo. Eu não posso pensar mal do meu próximo. Meu irmão, eu não posso. Você tem que eliminar, meu irmão, todo pensamento que não é de Deus dentro do seu coração. Os pensamentos de Deus são pensamentos bons. Os pensamentos de Deus são pensamentos de vidas. Os pensamentos de Deus são pensamentos de perdão, de misericórdia, não de destruição, meus irmãos. Aleluia! A bênção de Deus está na nossa vida, meu irmão. Mas Satanás, ele quer que você fique todo perdido dentro de um sentimento que nós temos caído de fraqueza e não vigiamos. De toda hora nós caímos no mesmo buraco. Andamos uns dias bons, não vou falar mal, não vou andar na presença, daqui a pouco cai no buraco. Aí vem ali uma coceira na língua e começa tudo de novo. Meu irmão, faça um propósito permanente, um jejum permanente, um jejum que até Jesus voltar, porque depois que Jesus voltar, a palavra diz que nós vamos ser transformados desse corpo corruptível para um corpo incorruptível. Mas enquanto estamos aqui na terra, meu irmão, nós vamos fazer o jejum até a volta de Cristo, ou a jejum até nós partirmos, de não falarmos mal. Vamos se abster das palavras malignas que podem estar dentro dos nossos corações. Aleluia! A bênção de Deus está aí na tua vida. Enxergue a bênção de Deus, que o diabo ele usa como raposinhas para roubar as flores, para que as suas flores não venham dar fruto. E sabe qual é as raposinhas que Satanás usa? A palavra maligna que os seus lábios podem soltar. Quando você começa a falar mal, não fale mais mal de nada, meu irmão, de nada. Você é uma bênção, levantado para ser o abençoador. Glória a Deus. Eu creio que você entendeu a mensagem, minha irmã, meu irmão, porque a bênção vai chegar na tua vida. Fecha a tua boca, glorifica a Deus, aleluia. Mesmo quando você for afrontado, ameaçado, quando todos se levantarem e falar mal, tentar destruir a tua vida, você vai levantar e vai bem dizer, porque o diabo quer usar a tua língua para o mal. O diabo quer usar a tua língua para o mal. Não deixa ser vencido pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Vence o mal pelo bem. Começa a bem dizer. Você vai começar a bem dizer dentro desta casa a sua vida. Nem fale palavras amaldiçoadoras. Porque muitos falam, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não tenho jeito. Eu digo, você tem jeito, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Porque ainda que nascemos torto, Jesus, ele nos endireita. Nós precisamos sair do vinho velho e andar no vinho novo, meu irmão. Precisamos andar no vinho novo. Aleluia. Vinho novo. Precisamos tomar vinho novo. Glória a Deus. Os vinhos que o Senhor exatamente nos deixou. Amém? O vinho. Jesus veio para tirar o vinho velho de nós e veio para nos dar vinho novo. Glória a Deus. Amém? Então precisamos tirar as velhas coisas de dentro de nós, porque Jesus, ele veio colocar vinhos novos em odres novos. Nós somos uma nova criatura. Aleluia. Nova criatura eu sou. Quando Jesus diz lá em Lucas 5, e diz-lhe também uma parábola: ninguém deita pedaços de roupa nova para cozer em roupas velhas, pois romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá, e os odres se entornam,
se o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo se deita em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Meu irmão, o próprio Senhor Jesus diz, ninguém tendo bebido o vinho velho quer logo o novo, porque diz, o velho é o melhor. Meus irmãos, tem muita gente ainda vivendo na velha natureza, com este vinho velho, achando que ele é melhor. A velha natureza não é melhor, meu irmão. Os velhos hábitos não são melhor. Mas Jesus, ele veio fazer uma nova natureza e colocar vinhos novos, para que a gente não tenha remendo velho na nossa roupa, para que não tenhamos essa velha língua dentro de nós, meus irmãos, mas uma língua nova, uma língua que entoa um cântico novo, uma língua que bendiz, uma língua que abençoa, uma língua que tem um louvor, uma língua erudita, glória a Deus, que no meio da opressão, que no meio da prova, que no meio de toda ameaça, ainda levanta os seus olhos ao céu e glorifica o teu Deus e abençoa o teu próximo. Aleluia! Essa unção de Deus que quer na sua vida, meu irmão e minha irmã, porque Deus muda teu cativeiro. Aleluia! Quando os amigos de Jó falaram mal de Jó, quando os amigos de Jó falaram mal, Deus falou, abençoa os teus amigos. E quando Jó abençoou os seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Eu digo, é tempo de mudar o cativeiro, meu irmão. É tempo exatamente de deixar de falar mal, porque Jó poderia falar, aqueles meus amigos só me criticaram, só falaram mal, mas o Senhor diz, perdoa eles, abençoa eles. E Deus está nos dando o sinal da bênção, Deus está nos dando o caminho da bênção. Abençoa, 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 tira a palavra maldita da tua boca, tira a palavra maligna da tua boca, tira a palavra de malignidade da sua boca e coloca a palavra de bênção, porque a sua luz vai te romper como o sol do meio-dia e a tua vida vai ser abençoada, porque o Deus que te cura e que te livra, te assiste, glória a Deus, anda na presença de Deus e ser perfeito e ser tu uma bênção. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa cada irmão, Senhor, que o Senhor venha colocar esta tranca santa na nossa boca, para que em lugar, Pai amado, de vinhos velhos, Pai amado, venha sair este vinho novo, venha sair a tua bênção, meu Pai, que esta unção do teu Espírito esteja sempre dentro de nós, que a tua sabedoria não venha faltar na vida dos irmãos, Pai amado, porque tu és o Deus que nos acolhe, que nos dá direção, que nos aviva cada manhã, que nos enche. Abençoa, Pai, levanta aqueles que estão enfermos, cansados e oprimidos, Senhor, e faz resplandecer a sua glória sobre as suas vidas, e abençoa cada irmão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cadê esses irmãos da unidade de fé? Amém? Precisamos viver unidos na fé. Glória a Deus. Olha, são muitos irmãos que ouvem a rádio todos os dias, cada mensagem. Nós entramos aqui no controle e vemos que tem muitos irmãos, mas são poucos que vão ali e colocam um glória a Deus. Amém? Está na hora de participar, uma unidade de fé, glória a Deus, amém? Eu tento ficar unido com vocês, mas muitos ficam longe, distante. Somos um só corpo, uma unidade de fé. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, amém? Que Deus te encha a tua vida neste dia, em nome de Jesus. Estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Fica na paz, em nome de Jesus, amém.